Olá, gente! Voltando aqui um tempinho depois para a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre um dos heróis da fé, o John Wesley, um inglês nascido por volta de 1703 e que fez uma grande diferença no seu tempo. Ele foi um grande precursor do cristianismo, né? E para falar de John Wesley, a gente precisa falar de Susanna Wesley, que foi a sua mãe. Susanna Wesley foi a 25ª filha de um casal, de cristãos também, né? Então, seus pais tiveram 25 filhos. E ela cresceu num lar cristão, rígido, e essa rigidez, essa forma de levar a sério as coisas de Cristo, com ordem, decência, ela levou para casa dela, né? Ela casou com Samuel Wesley e tiveram 19 filhos. John Wesley foi o 15º filho. Não sobreviveram todos, alguns morreram, faleceram, ficando apenas 9 filhos. Eles moravam numa casa grande, que para nossa visão de brasileiros, né, e pela dimensão da casa, a gente ia dizer que eles eram uma família que tinha posses. Não, mas não eram. É uma família de uma casa grande, com costume de lá, feita de madeira, né? Que tinha uma visão bonita. E muito se fala que eles até dividiam essa casa com outras pessoas. E aos 5 anos mais ou menos, ou que John Wesley tinha 5 anos, uma noite houve um início de incêndio na casa. Uma faísca caiu na cama de uma de suas irmãs e dali começou a tocar fogo naquela casa. E uma das suas irmãs acordaram à noite assustadas e correram e foram avisar os pais. E daí começou aquele alvoroço e começou a Susanna Wesley e Samuel começaram a tirar os filhos de dentro de casa. Isso chamou a atenção de toda a vizinhança e aí colocaram todos lá fora. E quando começaram a fazer a contagem, viram que estava faltando um filho, que era justamente o John. O John tinha por volta entre 5 e 6 anos e estava no 2º andar da casa. E ali começou um grande clamor por aquelas pessoas para salvar a vida daquela criança. Pode imaginar o sufoco, o desespero daquela família para salvar a vida da criança, até que o menino conseguiu sair e ficar na janela. E os vizinhos tiveram a ideia de um subir nas costas do outro até que conseguiram alcançar o filho, né? E Susanna Wesley lia muito uma parte da Bíblia, um trecho da Bíblia que eu vou ler para vocês, que está em Zacarias 3, do verso de 1 a 4, que fala: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então, muitas vezes, quando o John fazia alguma travessura, né, de criança, ela fazia: olha, não foi tu que saíste do fogo, do
foi retirado diante do fogo tição, como quem diz a ele: tu foste tirado, tu foste resgatado das trevas, do fogo para a luz. Ela queria abençoar, ela estava abençoando aquele filho, profetizava bênçãos sobre a vida deles, né? E essa mulher foi muito forte, apesar de poucas condições de trabalho, de financeiras que eles tinham, uma vida sofrida. Samuel Wesley era um evangelista e pela leitura da família, a gente vê que ele vivia muito pelo mundo pregando o evangelho, então sobrava muito para Susana cuidar daquelas crianças, o cuidar tanto de educação quanto da palavra, de ensinar o caminho de Jesus para aquelas crianças, né? E imagina o como que era o sufoco. Nem todas as crianças morreram de uma só vez, algumas adoeceram, né? Algumas tiveram varíola, outras tiveram outras doenças e ficou paralítica, e daí foi piorando e morreram. Então eram muitas crianças para ela, uma mulher de poucas posses, mas muito sábia no seu agir. E ela tinha pouco tempo para Deus, mas não abria mão desse tempo que ela tinha. Então, toda vez que ela tinha aquela hora do seu secreto, aquela hora do seu devocional, que eram 2 horas por dia que ela tirava para falar com Deus, uma era o seguinte: quando ela pegava um véu e colocava cobria a sua cabeça, então todas as crianças ficavam em silêncio, porque as crianças já sabiam que ali a Susana estava conversando com o Senhor. Então, na hora que ela colocava o véu, todo mundo ficava em silêncio, porque sabia que aquele momento era o momento em que Susana Wesley estava falando com Deus. E a outra hora era quando as crianças estavam dormindo, né? Tinha sempre uma rotina rígida, seguida, né? Às 6 horas da noite era colocado jantar, às 7 horas da noite era feito um culto em ação de graças, um culto do Senhor, o culto doméstico, e às 8 horas pontualmente aquelas crianças estavam dormindo. E esse culto que ela fazia na casa dela diariamente começou a chamar a atenção e começou a juntar pessoas, 40, 30, 40, 50 pessoas, começaram a visitar aquela família para ouvir Susana falar da palavra de Deus. Uma outra característica de Susana muito impressionante é que sempre que uma criança completava 5 anos, ela ensinava aquela criança a ler, porque a partir de ensinar as letras, as primeiras letras, aquela criança já começaria a ler a palavra do Senhor. Então, completou os 5 anos, começaria a ler, começaria a ensinar a ler, porque começaria a ler a palavra do Senhor, começaria a ter o conhecimento de Cristo, e assim ela foi criando seus filhos. Apesar de solitária, pelo seu marido andar muito evangelizando, mas ela cumpriu de maneira sábia, como diz a Bíblia, né, que a mulher sábia, ela edifica seu lar. Então Susana edificou. Eram poucos os recursos, eram poucas as condições, mas ela tinha nela aquela rotina que ela trouxe dos pais, de sempre trazer a palavra de Deus para a vida de seus filhos, né? E assim aquelas crianças foram crescendo, e John Wesley e Charlie, seu irmão, eles começaram a estudar. John ganhou uma bolsa, né, de uma faculdade muito conhecida,
por causa do seu conhecimento do evangelho, ele ganhou uma bolsa da faculdade, e ali ele conheceu um grupo que ele começou a ficar impressionado, que aquele grupo, eles cantavam, eles louvavam ali em meio à faculdade, e aquilo chamou a atenção dele, e aquele grupo recebeu o apelido de Grupo Santo, porque era um grupo que se juntava para falar da palavra de Deus e de louvar, e assim espalhar o evangelho pela universidade. A universidade, que é um campo onde pessoas de diversas crenças, de diversas educações diferentes, né, diversos credos se reúnem, e muitas vezes, quando a nossa fé não está alicerçada, muitos tendem a se afastar de Deus justamente nesse período da faculdade, e aquela turma chamou a atenção do John, e aquela turma começou a ser apelidada de... Eles eram muito metódicos no que falavam, no que faziam, eles tinham uma rotina muito rígida, e começaram a ser apelidados de metodistas, né? E daí que começou a surgir, fala-se que daí começou a surgir a igreja metodista, porque foi vinda de grupos como esses, e de onde foi chamada a atenção. E quando John partiu junto com seu irmão para a América, para pregar o evangelho para os índios, ninguém queria pregar o evangelho para os índios, e ali eles foram pregar e ganharam almas, e eles tinham uma maneira muito especial, muito diferenciada de pregar o evangelho. Eles procuravam aquelas pessoas nos campos, juntavam aquelas pessoas e iam falar de Deus, porque quando eles queriam falar nos templos, nem os pastores, os bispos, eles não aceitavam a maneira de John. Eles queriam de uma maneira e que focasse num público, e para John isso não existia. Ele queria levar o evangelho de Cristo para todas as pessoas, independente de raças, independente de credos, independente de classe social, e aí ele foi ganhando um grande público para Cristo com isso. Depois ele voltou para a Inglaterra também, até que começou a juntar grandes públicos, e foi um dos precursores a ter acho que foi o primeiro evangelista que trouxe o grande avivamento à terra, foi o John Wesley, com suas palavras, com sua maneira simples de chegar ao público e falar aquilo que cada coração queria sentir, que estava precisando ouvir de Deus, né? E assim foi a vida dele, 88 anos vivendo através da fé, através de louvores, através de pregação, e foi conhecido como um grande precursor do primeiro avivamento na terra, né? Fala-se que ele tinha um canto no seu quarto em que ele se ajoelhava e orava bastante, que foi uma coisa que ele aprendeu da sua mãe. A sua mãe foi uma pessoa ímpar na vida dele, uma pessoa que ele seguia, que pedia conselhos, porque foi a pessoa presente que mostrou o evangelho de maneira tão séria e ao mesmo tempo simples de falar de Cristo. Então, John Wesley foi uma pessoa conhecida, e foi ele que inspirou um outro precursor da fé, que foi o Billy Graham, né? Billy Graham se inspirou muito na maneira de John Wesley, e assim como tantos, ele foi um herói da fé. E trago para vocês hoje um pouco dessa pessoa incrível que foi de grande importância para o cristianismo. Que vocês possam procurar saber mais desse grande homem que juntou e levou a palavra do Senhor para tantas pessoas, milhares de pessoas. Foi grande o avivamento, o primeiro avivamento
realizado por John Wesley. É isso que eu quero deixar hoje para vocês como uma palavra e como uma meditação que vocês possam procurar saber mais, seja em redes sociais, em livros. Saibam mais sobre John Wesley, sobre Charles Wesley, seu irmão também, que foi um grande pregador do Senhor, e sobre